Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 8 de janeiro de 2024. E entramos em 2024, né? E hoje nós recebemos aqui a nossa irmã Denise Ferreira, que vai fazer o estudo da noite de hoje. O tema é Deveres do Doideira. Agora. Olha que tema bom. Deveres do Agora. Esse tema está no livro Lampadário Espírita, capítulo 45, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, antes de começar, eu vou pedir à nossa irmã Carmen. Carmen, por favor, você faz a leitura do preparo e a prece, tá? E depois eu vou Sim, passar o anfitrião para você. tá bom. Boa noite a todos. E o preparo dessa noite, dessa reunião pública, é do livro Ânimo, de Lorival Lopes. E a lição sorteada tem como título Descobrir-se. E ela diz assim: Como descobrir o valor da vida? A tua vida é algo superior, indefinível, mas tu precisas aceitá-la e enriquecê-la, a fim de que ela te mostre o seu valor. Descobre-te e, como resultado, aparece em ti alegria, saúde, beleza e felicidade. E se é assim, por que desprezar o interior? Volta-te para dentro, preserva o coração e vê ali uma força que quer se manifestar, aparecer, brilhar, resolver problemas, perdoar ofensas, despertar a espiritualidade e fazer um progresso integral. Oxigena-te e aprofunda-te na vida. Melhor descobre o fundo das águas quem tem mais oxigênio. Então, amigos, estamos aqui nesse primeiro dia de estudo deste ano de 2024, que possamos oxigenar o nosso espírito, aproveitar essa oportunidade da reencarnação aqui na Terra e que possamos cada vez mais nos envolver nos estudos, nos compromissar nas tarefas edificantes, para que possamos nos reeducar, para que possamos cumprir aquilo que de propósito, combinamos com a espiritualidade. Então, Jesus, abençoe nossa amiga Denise, para que ela possa trazer para nós o seu estudo, o seu esforço, a sua vontade de crescimento, para que nós possamos compreender cada vez mais esse Evangelho do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Denise, a palavra está com você. Como eu falei, né? O tema é Deveres do Agora, capítulo 45 do livro Lampadário Espírita de Joana de Ângeles. Você tem até 7h30 para fazer as suas reflexões, tá bom? Então, eu vou Ok. passar aqui para você. Que Deus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Tá ok, obrigada, Rose. Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos queridos, que estão sempre no testemunho do nosso esforço, né? Isso é bom, porque a gente compartilha o conhecimento, a gente compartilha o pouco conhecimento que tem, né? A gente compartilha as nossas experiências e assim a gente vai trocando e cada vez mais se melhorando, porque, como eu gosto dessa frase, o progresso é inexorável. Então, nesse capítulo 45 do livro Lampadário Espírita, Os Deveres de Agora, Joana de Ângeles inicia fazendo um apanhado, né, da nossa civilização, né? Ela inicia assim: enquanto respeitáveis pesquisadores investigam infatigáveis o problema da imortalidade da alma em laboratórios que obedecem às mais exigentes conquistas da técnica moderna, tu vês, quer dizer, nós, ela está falando conosco, a cada um de nós, tá?
desfilarem à míngua de compaixão os filhos do Calvário. Então, quem são os filhos do Calvário? São todos aqueles espíritos aflitos, sofredores, necessitados do apoio de todos. Por quê? Uns são necessitados de alguma coisa, outros necessitados de outra coisa. Então, todos nós que estamos aqui no planeta Terra, né, essa humanidade que habita o planeta Terra, encarnada e desencarnada, todos nós somos filhos do Calvário. Mas alguns de nós têm ainda um sofrimento ainda mais acerbo do que o nosso. Então, se todos nós temos que nos unirmos e nos ajudarmos mutuamente, nós temos que ver, nós que estamos um pouquinho melhores, tem que ver os que estão um pouquinho piores. Assim como nós somos um pouquinho piores do que outros estão um pouquinho melhores que nós. Então, quando Jesus esteve entre nós, ele apoiava aos filhos do Calvário, porque esses eram os maiores sofredores, né? E muitas vezes a gente está ocupada apenas com a tecnologia, ocupado apenas com o intelectual, e muitas vezes esquecemos de olhar a parte espiritual, a parte moral. Porque a gente tem as leis de Deus para seguir, certo? Jesus nos trouxe os exemplos. Jesus nos trouxe todo esse conhecimento da lei que nós não sabíamos. Então, seguindo a lei de Deus, nós conseguiremos avançar na consecução dos deveres que nós temos que ter. Porque o que acontece conosco? Como somos muito apegados à matéria, nós nos apegamos às coisas materiais, às coisas de ter, e esquecemos muitas vezes o ser. Então, para sermos, precisamos da matéria, porque estamos na matéria, né? Termos, precisamos ter. Mas para sermos, a gente precisa viver, sentir, amar. O nosso Mestre Jesus nos trouxe exatamente essa figura amorosa de irmão, de companheiro, de amigo, daquele que está sempre ao lado, aquele que está sempre ajudando aos necessitados. E de um outro, os necessitados às vezes estão ao nosso lado, dentro da nossa família, no vizinho, no, na vizinhança, na cidade onde moramos. Então, preocupar-nos somente com o progresso intelectual, né? Como ela diz aqui, o problema da imortalidade da alma sendo estudado em laboratórios e esquecer aquele que está ao lado, o necessitado que está ao lado, indica o nosso progresso moral. No Livro dos Espíritos, na questão 617, 617, aqui. Está falando sobre a lei divina ou natural, né? Fala certinho. Livro terceiro, capítulo 1, Lei Divina ou Natural. Na questão 617, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual a abrangência das leis divinas? Refere-se a alguma outra coisa além da conduta moral? E os espíritos respondem: todas as leis da natureza são leis divinas.
visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Então, para que nós possamos olhar os filhos do Calvário que estão ao nosso lado, nós temos que estudar a lei da alma, porque pretendemos ser um homem de bem, né? Não é a nossa pretensão, o nosso objetivo é exatamente fazer esse progresso. E o progresso moral não vai mudar em toda a humanidade se a gente não começar a mudar cada um em si mesmo. Continuando Joana de Ângeles. Muitos companheiros atilados, empolgados pela terminologia complexa sugerida na sistemática da psicologia experimental, apresentam teses arrojadas, fixados a conceitos respeitáveis. E tu, novamente ela falando conosco, a cada um de nós, observas os descendentes da casa do caminho. Quem são os descendentes da casa do caminho? Vamos pensar, vamos refletir. Tresmalhados e tristes na faina do sofrimento. Tresmalhados, o que quer dizer tresmalhados? Vagueando, são andarilhos, né? Que vagueiam na faina do sofrimento. Tresmalhados e tristes na faina do sofrimento, deambulando sem rota. O que é deambular? É vaguear. Então, enquanto a gente, muita gente, muitos de nós estão lá, prisioneiros nas terminologias, nos estudos, preocupados somente com a parte intelectual, nos falta a parte moral, porque tantos de nós estão, os descendentes da casa do caminho, estão aí perdidos, caminhando sem rumo. Parece-te, às vezes, que o complexo aparato dos laboratórios penetra teu santuário de fé para interpretar as manifestações espirituais em linguagem nova, fazendo exigências a que se deve submeter os espíritos da caridade, de modo a atenderem impositivos intelectuais. Então, muitas vezes, a gente acaba modificando as questões já apreendidas do Evangelho, né? Porque estudos novos, novas linguagens, você vai se adaptando, você vai colocando em si aqueles elementos, mas exigindo que os espíritos superiores que nos auxiliam, a gente exige deles o quê? Que eles atendam os nossos impositivos, que façam a nossa vontade. E exatamente no mesmo momento em que, continua Joana de Ângeles, em que entidades atribuladas do além-túmulo batem angustiadas às portas da mediunidade, rogando palavras de consolo em nome de Jesus. Então, a gente fica preocupado com terminologias, como a gente conhece, muita gente debatendo aí o espiritismo, criando novas terminologias, debatendo, indo de frente às coisas que Kardec falava, os estudos de Kardec, as interpretações das palavras de Jesus, criam palavras novas, usam terminologias novas, levam o pensamento, o raciocínio lógico para outro lado, mas esquece justamente da caridade cristã, de atendimento não só aos espíritos sofredores materiais, mas também aqueles sofredores espirituais. Muita gente debate o espiritismo querendo tirar o espírito
do espiritismo, né? Muita gente apoia certas novas ideias e esquecem, abandonam todos os estudos de Kardec, todas as respostas do Livro dos Espíritos, que os espíritos superiores nos trouxeram, deformando dessa forma o Evangelho de Jesus. Esquecem até o próprio Evangelho. Devemos estudar, sim, devemos estudar, e a prática também necessita do estudo para a melhoria da prática, certo? A nossa fé tem que ser alicerçada na razão. E às vezes, muitas das vezes, a gente abandona essa fé raciocinada para aderir a esses filósofos, esses pensadores que saem da base da doutrina para inculcar outras ideias, pensando somente no estudo, mas deformando o ensino da moral do Cristo. Continua Joana de Ângeles no texto dizendo assim: momentos difíceis atravessas, considerando a valiosa bibliografia que te chega às mãos, sugerindo novas fórmulas de interpretação do amor em relação à comunicabilidade dos espíritos. Embora eu chamei ao teu lado os órfãos, as viúvas, os atribulados em abandono total, desejando comunicar-se contigo, espíritos que também são encarnados no domicílio da matéria. Então, é exatamente o que ela fala aqui. Não só os espíritos encarnados, como os desencarnados também necessitam do nosso atendimento, da nossa caridade. Então, não adianta a gente estudar, estudar, estudar e não praticar, e não executar, e não colocar todos esses estudos nos nossos atos, né? Precisamos exemplificar, precisamos estudar muito. Muitos dos nossos irmãos que vieram antes de nós nos trouxeram essas lições, não só em livros, como também em atitudes. Então, a gente pode ter a noção da mensagem cristã do nosso Mestre Jesus, né? Que tão suave, tão simples, como diz Joana de Ângeles, tão suave, tão simples. E nós temos extrema dificuldade, né, em colocá-la em ação. Então, devemos fazer o esforço, porque a melhoria do planeta deriva da melhoria do homem. Todavia, a mensagem cristã é tão suave e tão simples, tão simples. Os ensinos do Rabi, que enflorescem as mais caras evocações cristãs da humanidade, são um convite vigoroso para a manutenção do amor entre os homens. Na questão 674, Kardec nos explica, nos esclarece, questionando os espíritos e utilizando as suas respostas para nos esclarecer, para nos orientar, certo? Na questão 674, deixa eu colocar aqui, por aqui. No capítulo 3º, da parte 3ª, a lei do trabalho. E na lei do trabalho tem a necessidade do trabalho, é um subitem. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, respondem os espíritos, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, por quê? Porque aumenta as suas necessidades e prazeres.
Então, quanto mais desenvolvemos a nossa inteligência, mais criamos necessidades e prazeres. Então, há necessidade do trabalho? Sim. Se a gente aumenta a nossa necessidade, trabalharemos mais do que se fôssemos mais simples, né? Como o nosso mestre Jesus, que não tinha onde pôr a cabeça, né? Onde descansar. Mais adiante, a gente vai passar a questão 717. Na 717, Kardec faz o seguinte questionamento. Que se deve pensar dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem ao supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Então, são esses filhos do Calvário que necessitam da nossa compaixão, né? Que falta o necessário. Os espíritos respondem: desprezam a lei de Deus, e terão de responder pelas privações que houverem causado aos outros. E a notinha de Kardec diz assim: o limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão colocar cada coisa em seu devido lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. É o egoísmo, né? Desta tem apenas o verniz, como há muitas pessoas que da religião só têm a máscara. Então, o egoísmo que a gente ainda tem nesse mundo de provas e expiações, nesse planeta Terra, do jeito que ele está agora, nesse momento, a gente vê, tem a noção do o tamanho do egoísmo, é o tamanho da civilização, vamos dizer assim, é o tamanho da educação, do progresso da nossa civilização, certo? O que a gente vê hoje em dia? Tantas guerras, tanta falta de amor. Isso é a medida do nosso progresso. Aí a gente para pensar, temos muito ainda que progredir, muito ainda que progredir, muitos males ainda dentro de nós a transformar esses males em bens, né, em virtudes. Continuando, Joana de Ângeles. E os conceitos explorados por Allan Kardec na admirável doutrina consoladora refletem, todos eles, um impositivo da transformação moral do homem, a base do culto dos deveres, agora, todos os dias, para alcançar o ápice da evolução impostergável de todos nós. Então, já o progresso é inexorável. Como é que a gente vai conseguir atingir esse progresso? Como é que a gente vai conseguir deter esse egoísmo, transformar o orgulho, acabar com a vaidade? Ela fala aqui, vou repetir: o impositivo da transformação moral do homem, a base do culto dos deveres agora. Porque a gente tem hábito de querer mudar, mas não quer mudar agora. Falando, não, deixa para amanhã, amanhã eu mudo. Deixa para segunda-feira que eu começo a dieta, né?
Não, nessa encarnação eu não vou conseguir, isso aí é muito difícil, eu não vou conseguir nessa encarnação, vou deixar esse pontinho para a próxima encarnação. Aí a gente começa a empurrar com a barriga, né? E ela diz, é essa evolução é impostergável. Então, não adianta que a gente não vai conseguir barrar essa evolução, não. Ela vai acontecer e pronto, faz parte, né? E já que Deus tem para a gente essa finalização, vamos dizer assim, né? Espírito puro, não é uma finalização, né? Mas é assim, é um objetivo que nós chegaremos lá. Então, não adianta a gente lutar. A gente tem que lutar conosco mesmo. Aí nós temos que lutar conosco mesmo. É verdade, continua Joana, que o homem não atinge as altas esferas sem as luminescências do conhecimento. Isso é verdade, a gente sabe disso. Que a gente consegue até praticar melhor a caridade, porque a gente estuda sobre caridade, a gente vê como se faz, a gente discute sobre, a gente troca um com o outro, né? É, da mesma forma, ninguém evolui realmente sem a santificação dos sentimentos. Então, para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir melhorar, para a gente conseguir que a nossa civilização alcance níveis top, a gente precisa conjugar, como diz Joana de Ângeles, conjugar o verbo amar em todas as suas expressões. Em todas as suas expressões. E quanto mais a gente fala e estuda sobre isso, mais esses conceitos vão ficando retidos em nós. Melhor absorvemos e fica mais fácil a gente praticar. Não é mesmo? O estudo é importante? Importantíssimo, juntamente com a prática. Eu amo estudar. Eu realmente não sabia o que eu perdia quando era jovem. Não tinha noção. Um dia desses, minha neta perguntou: Vó, se pudesse voltar no tempo, o que a senhora faria diferente? Eu falei: Minha filha, eu estudaria muito mais do que estudei, porque eu não gostava de estudar e eu descobri muito mais tarde que eu podia ter aproveitado melhor. Então, se eu pudesse voltar, faria tudo igual, mas eu estudaria muito mais. A única coisa que eu mudaria era estudar mais, porque o conhecimento liberta. Então, Joana de Ângeles, nesse texto, ainda fala da parte que Jesus, tudo que Jesus fez durante a sua estadia entre nós, né? Diante do povilé esfaimado e aturdido, o Senhor solicitou aos companheiros o repasto de que dispunham. Lembram dos peixes e dos pães? Após o que multiplicou pães e peixes para todos eles, ao lado da mulher surpreendida no delito conjugal, fatigada pelos próprios desencantos e humilhada pela massa em rebeldia, vitimada quase pela lapidação pública, o Senhor, depois de exprobar o comportamento dos adúlteros presentes, disse-lhe com piedosa misericórdia: Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Após ouvir o relatório minudente sobre o culto dos deveres, opa, sobre o culto dos deveres externos, apresentado por um jovem que ansiava encontrar o reino de Deus e fruí-lo, lembra do jovem? O que ele disse para ele? Vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Então, de acordo com
vamos dizer assim, o erro de cada um, ou a necessidade de cada um, ele foi colocando as palavras com amor, palavras com significado de auxiliá-los a melhorar, a progredir. A obsidiada, que transformara o corpo em instrumento de aflição, mas que se compungira ante a mensagem fascinante da Boa Nova, irrompendo desesperada na casa de Simão, que o hospedava momentaneamente, né? Simão Pedro hospedava Jesus, e dele recebeu a palavra de alento: por muito amares, os teus pecados te serão perdoados. E ao ladrão, que no momento extremo lhe rogara a oportunidade de aportar também na região de justiça, ele acenou com a esperança próxima de recebê-lo oportunamente no paraíso. É o Dimas, né? Um dos ladrões que estavam junto com ele na sua crucificação. Em todos os momentos da vida, continua Joana de Ângeles, do incansável ceareiro do amor, essas pequenas grandes lições de toda hora, deveres de todo momento, constituíram a seara sublime da perene Boa Nova. Então, Jesus exemplificou todas, em todos os momentos, em todo o tempo. E ela nos diz aqui, vou voltar lá, e os conceitos explorados por Allan Kardec na admirável doutrina consoladora refletem, todos eles, o impositivo da transformação moral do homem à base do culto dos deveres agora, todos os dias, para alcançar o ápice da evolução impostergável de todos nós. Joana continua aqui falando sobre que a gente precisa fazer. Aplicar a inteligência e os favores do conhecimento moderno. Temos inteligência? Temos. A nossa inteligência progride, progride. Mas a gente pode aplicar essa inteligência do jeito que está, na progressão que está, né? Porque a inteligência progrediu, mas a moral não acompanhou. Certo? Então, como é que a gente vai aplicar essa inteligência para podermos utilizar os favores do conhecimento moderno? Vamos lá. Dir-te-ão muitos que já não há campo para aquela vida de odor evangélico, qual o dos primeiros dias dos homens dos caminhos. Realmente não tem mais aquele evangelho simples, né, puro. Durante a progressão da nossa inteligência, como muitos filósofos, como Rousseau, né, que Kardec faz uma pergunta, lembrando desses filósofos que faziam tinham esses raciocínios, expunham suas ideias a todos e é como se tivesse o homem perdido a sua pureza. Então, vamos lá. Dir-te-ão muitos outros que já não há campo para aquela vida de odor evangélico, qual nos primeiros dias dos homens dos caminhos. Falar-te-ão que é necessário aplicar a inteligência e os favores do conhecimento moderno e explicarão quanto à necessidade de utilizar a técnica para viver com tranquilidade e em plenitude do gozo. Então, os homens normalmente falam uns para os outros, o que que a gente escuta? Como você aplica essa técnica para você ficar pleno, sem desconsideração às nobres conquistas do pensamento odierno. Então, ela dá simples, sem desconsiderar essas conquistas, porque nossa inteligência melhorou, mas sem desconsiderar, você pode fazer o quê? Ama, serve,
aprimora teus ensinamentos e renova-te incessantemente. Esse é o jeito que ela fala, porque muita gente usa porque o homem moderno está muito solto, né? Muito confuso, com muitas informações, muitos pensamentos. Mas há uma coisa simples de se fazer, é amar, servir, aprimorar os ensinamentos, nos renovando. Não descures de acender a luz do Evangelho na tua casa. Não deixes de plantar uma árvore generosa e frutífera no caminho. Não recuse a palavra gentil ao transeunte. E seguindo as pegadas de Jesus, embora a distância que me dê entre ti e ele, né? A gente tem ele como nosso guia, modelo, nosso exemplo, certo? É claro que a distância entre nós é absurda, mas a gente pode fazer como ele. A gente vai ensaiando, né? Dando os primeiros passos. Não é isso, Ana? A gente vai aos poucos. Mas a gente tem que fazer agora, como diz Joana, e todos os dias, a todo momento. Não é só quando o negócio fica apertado, né? As coisas ficam mais complicadas, não é só quando. A todo momento, em todos os lugares, né? No Livro dos Espíritos, na questão 790, que é a sugestão para o estudo da noite de hoje, é sobre a civilização. É o capítulo 8, Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 8, civilização, que começa na questão 790 até a notinha de Allan Kardec. Kardec pergunta: a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto, respondem. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Então, embora a gente queira rapidamente nos melhorarmos, a gente não vai passar da infância à maturidade, o progresso vai sendo vagarosamente, paulatinamente. 790A. Será racional condenar-se à civilização? Os espíritos respondem o quê? Condenai antes aos que dela abusam, e não a obra de Deus. Porque o progresso, a civilização é obra de Deus. Nós somos obra de Deus, né? Nós estamos em conjunto. Isso é obra de Deus. Você vai condenar a civilização? Não, é necessário que a gente se una, é necessário que a gente compartilhe, é necessário que a gente esteja em contato uns com os outros, né? A civilização, na 791, se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Novamente, aí estão falando o quê? Sobre maturidade, sobre o tempo de Deus, o tempo que a gente necessita para a gente se melhorar. Vamos na 793 agora, tá? Porque o resto a gente pode ler depois, né? Que a gente quiser ainda aumentar os nossos conhecimentos, e a gente já estudou quantas vezes, e vamos continuar estudando, que certas coisas realmente passam, né? A gente não tem capacidade de apreensão de todos esses conceitos. Então, tem que ser devagar, tem que ser estudando sempre. 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Kardec é o máximo, né? Por que sinais a civilização completa? Vamos lá. A resposta, hein? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Aí eu volto ao que
a gente falou no início, né? Então, a gente já está reconhecendo aí uma coisa assim que a gente não está lá muito evoluído. Vamos lá. Credes que estáis muito adiantados. A gente até pensa, né? Nossa, como estamos adiantados, 2024. Porque fizestes grandes descobertas, dizem os espíritos, e invenções maravilhosas. Porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Contudo, não, contudo, aí é pronto, aí chega assim essa preposição, né? Contudo, entretanto, não obstante, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Então, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-se civilizado. A gente não pode dizer que é civilizado. Ah, aquele povo selvagem, nós somos civilizados. Não somos. Estamos ainda a caminho. Senão, quando houver banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. Ah, aquele povo é selvagem, nós somos civilizados. Não, nós somos povos esclarecidos. Aí a notinha de Kardec, eu vou ler só um pedacinho, depois a gente lê mais apuradamente, senão não vai dar tempo. De dois povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que exista menos egoísmo. Chegamos lá. Vamos lá. Menos egoísmo. Menos o quê? Menos cobiça. Menos orgulho. Então, nós não somos civilizados. Nós somos apenas esclarecidos. Deixa eu continuar. Em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Hábitos, coisa que a gente faz habitualmente, diariamente, todo o tempo, né? Em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade. Pensa bem. Por que a inteligência do povo não se desenvolve com maior liberdade? Que o povo não tem acesso ao conhecimento com essa liberdade, né? Em que haja mais bondade. Em que haja mais bondade. Vai enumerando os itens aí para a gente ser civilização, hein? Vamos enumerar. Boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Então, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Não é só de mim, de você para mim, é também de mim para você. Em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados. Olha, aqui ele não falou extirpado. Ele falou menos arraigado. Porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. É incompatível. Se você tem preconceito, você não ama inteiramente, né? Ah, não, não gosto da Verinha, não, porque ela é professora. Professor é chato, então eu não gosto de Verinha. Eu amo a Verinha? Não. Certo?
Senão não teria preconceito, gente. É uma coisa assim, é simples, né? É lógico, é simples. Em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro. Oh, como as nossas leis têm que evoluir ainda muito. E quem são as pessoas que fazem as leis? Somos nós, os homens, né? Em que a justiça se exerça com menos parcialidade, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas, em que hajam menos infelizes. Enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Então, para não faltar o necessário para o outro, é necessário que eu extirpe de mim o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Joana de Ângeles continua aqui no finalzinho do texto, e a leitura complementar que é indicado aqui para a gente é o Evangelho no capítulo 18. Pelas suas obras é que se conhece o cristão, no item 16. É um item muito importante também. Então, a Joana de Ângeles continua assim, no finalzinho do texto. Estava falando sobre a distância que existe entre a gente e Jesus, certo? A gente pode, vamos assim, como diz na linguagem das redes sociais, segui-lo, né? A gente vai seguir Jesus. Tudo que ele faz, a gente faz também. Fica ali atrás prestando atenção. Faze-te o mesmo, faze-te mesmo assim, mensagem viva do Evangelho. Apesar de haver uma distância entre nós e Jesus, a gente faz mesmo assim, faz a nós mesmos, a cada um de nós, cada um faz em si, por si, para o outro. Mensagem viva do Evangelho, coroado pela luz da imortalidade, luz que aures na revelação espírita da atualidade, cumprindo com os teus deveres agora. Cumprindo com os teus deveres agora, a fim de penetrares no reino dos céus, desde este instante, mediante a tua integração no Espírito vivo e atuante do Cristo. Então, é para a gente raciocinar, pensar bastante e utilizar essa inteligência nossa. Eu falei que ia mostrar um texto, eu vou ver se dá para. Se 5 minutinhos dá. Deixa eu ver aqui como compartilha, hein? Me ajuda aí, tá tudo escrito em inglês. Ô, belezinha. Stream? Não. Share screen? Não. Esqueci. Summit? Como é que está escrito em inglês? O que é que eu faço aqui? É Summit para poder compartilhar? Não, não é. É só o texto, gente. Eu não sei como é que eu vou fazer isso com você. Não tem share aí, não? Aqui, SH? tá? É share, é isso mesmo. É, este mesmo. É isso aqui, share. Aqui, as questões da civilização do espírito, no livro dos espíritos. Tá todo mundo vendo? Eu botei bem grande. Eu Só acho que está você. meio exagerado, hein, tamanho. Perdão, é lá no início. Perdão, texto errado. Bom, esse aqui.
Esse aqui é o texto da Joana. Gente, não consegui não, tá? Me desculpe, vou parar de compartilhar para não atrasar ainda mais. Pronto. Eu vou lá no livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, capítulo 36. É a finalização do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Ceifa de Luz. Eu sou interessante mesmo. Um momentinho, por favor. O capítulo 36. É isso mesmo, 36. No capítulo 36, Emmanuel nos diz o seguinte: é o texto Civilização e Reino de Deus. Emmanuel cita Lucas, no capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. A terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço, por agrupamentos de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene. O automóvel ganha tempo em curtas distâncias. A imprensa e a radiotelevisão interligam milhares de criaturas num só instante na mesma faixa de pensamento. A escola abrilhanta o cérebro. A técnica orienta a indústria. Os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança. O comércio, sabiamente dirigido, atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante de civilização impecável? Pergunta Emmanuel. À frente desses empórios resplendentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec nas bases da codificação do Espiritismo. Perguntando a eles por quem disso se pode reconhecer uma civilização completa na questão 793, que a gente leu, constante do Livro dos Espíritos, dele recolheu a seguinte resposta. Então, é para a gente refletir nessa questão, tá? Voltamos lá. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções? Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. E Emmanuel termina. Espíritas, irmãos, rememoremos advertências do Cristo quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores. Para edificá-lo, não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é luz em nossas mãos. Reflitamos isso. Então, obrigado, meus amigos. Terminando aqui a nossa explanação, o que a gente pôde estudar e desenvolver a esse respeito, a esse título, e agradeçamos ao Espírito Joana de Ângeles, que mais uma vez nos vem trazer essa mensagem em que a gente possa começar agora, né?
Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada, minha amiga, pelas palavras, pela reflexão da noite de hoje. E estamos iniciando o ano muito bem, né? Vamos pensar, refletir para começarmos direitinho e seguirmos sempre em frente, firmes, passo a passo, mas sempre olhando para frente, olhando para cima e buscando a nossa melhora. Que bom que estamos começando assim. Obrigada, Denise, foi muito bom, tá? Foi muito bom te ouvir. Bem, meus amigos, vocês sabem que nós, no nosso planejamento, nós estabelecemos que vamos iniciar nossos estudos dia 22, né, de janeiro. Daqui a 15 dias estaremos já de volta com Livro dos Espíritos, Devassando Invisível, que nós sabemos como somos, então não podemos ficar muito tempo parados, porque senão vicia. Então, é um pouco. O descanso não pode ser muito longo, não, para certos trabalhadores. No caso, nós. Então, esperamos poder contar com a presença de esse ano tem curso novo, hein? Quinta-feira, mandei para vocês, né? As obras de Amélia. De Amélia Rodrigues chegando juntinho. As obras de Amélia. E o livro, ó, o meu é velhinho. Eu vou pegar aqui para vocês. Deixa eu ver onde ele está. São tantos. Ah, esse aqui, ó. O meu, a capinha é diferente da de vocês. Primícias do Reino, tá? Primícias do Reino, mas tem capinha nova aí, bonita, beça. Esse é o livro que nós vamos estudar na quinta-feira. Amélia Rodrigues é uma das grandes conhecedoras e estudiosas do Evangelho. Realmente muito citada entre os estudantes espíritas, né? Inclusive, eu estava ouvindo uma palestra outro dia do Simão Pedro Lima, e ele falou que tem três escritores espíritas, né? Que esses espíritos, a gente fala escritores espíritas, espíritos são escritores, né? E ele respeita profundamente, como profundo conhecedor doutrina, na área mediúnica do Evangelho. Um deles é Manuel Filomeno de Miranda, outro, Joana de Ângeles e Amélia Rodrigues. Disse que ela era uma professora, né? Que a professora Amélia Rodrigues é uma profunda conhecedora do Evangelho de Jesus, profunda estudiosa. Então, ela tem uma coleção de 10 livros, 10 a 12, mais ou menos, tá? Publicados pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, falando todos eles sobre Jesus. Então, realmente vai ser uma coisa lindíssima. Então, quando eu vi o Simão Pedro Lima falar, ele falou: esses três, para mim, quem conhece o Simão Pedro Lima sabe que ele é um profundo estudioso da doutrina, né? Ele falou de mediunidade, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, dos aspectos religiosos, e Evangelho, professora, ele chama professora Amélia Rodrigues. Então, nós vamos começar estudando o livro Primícias do Reino, e vai ser no dia 25 de janeiro, às 5h30 da tarde, tá bom? Então, gente, vamos encerrando aqui o nosso estudo. Eu vou pedir, Márcia, você pode fazer a nossa prece, se você estiver nos ouvindo? Se a Márcia está aí. Eu não sei se a Márcia está. Eu acho que não. Então, Verinha, vai você. Márcia entrou? Pode ir, Verinha. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Francisco, a Jesus e a cada um de nossos espíritos companheiros, protetores,
agradecendo a oportunidade do estudo da tarde de hoje, agradecendo esse reencontro de propósitos no bem e os esclarecimentos que obtivemos para nos impulsionar ao progresso, agradecendo a essa casa que nos oportuniza tantos estudos, tanto conhecimento e tanto, tanto progresso, né? Porque a gente vai aprendendo e, como a Denise disse, conforme a gente vai estudando, a gente vai se libertando. Agradecidos a Deus, agradecidos por essa doutrina maravilhosa, que Deus possa fortalecer esse grupo, essa equipe de estudos, para cada vez mais a gente buscar não só o progresso, mas o convívio e a liberdade. Fica conosco, Senhor. Obrigada por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade, e quinta-feira estaremos aí, tá? Juntos, para mais um estudo, para mais uma palestra às 18h40, tá bom? Ó, beijo no coração de todos. Grande beijo, E gente. Boa noite. feliz ano novo para todos, né? Boa Feliz noite. ano Com novo para certeza. todos. Muita harmonia. Beijo, Bom obrigada. Um beijo para todos. Fiquem Obrigada a com você. Deus, que o Senhor nos abençoe. Boa noite.